está? Tudo bem? Bem-vindo e obrigado pela presença. Ora, aí já. Também não exageremos, não é? Clara.
boa tarde a todos e a todas. Eminência, Sr. Cardeal Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, Sr. Dom Serafim Ferreira e Silva, Bispo Emérito desta Diocese de Leiria Fátima, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Orém, Dálio Reis, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Sr. Comandante do Posto de Fátima da GNR, Sra. Presidente da ACISO, Sr. Presidente da Ensinhara, Sr. Diretor do Colégio de São Miguel, ilustres representantes das várias entidades convidadas, estimados amigos do Santuário de Fátima. Antes de mais, agradeço a vossa presença nesta jornada de apresentação do tema do novo ano pastoral. Há um ano atrás não o pudemos fazer nestes moldes. Há um ano atrás, como estamos recordados, por causa da situação pandémica, a apresentação do tema do novo ano pastoral foi feita apenas pelos meios digitais. Felizmente, este ano, podemos reunir-nos de novo, com todos os cuidados, mas reunir-nos de facto. Todos temos clara consciência dos tempos difíceis que atravessamos, mas todos temos também esperança no futuro. E é isso que significa a apresentação do novo ano pastoral. Esperança no futuro. O ano pastoral que agora termina ficou profundamente marcado por confinamentos e por muitos constrangimentos à mobilidade das pessoas, constrangimentos esses que limitaram muito a vinda de peregrinos a Fátima. Porém, os últimos meses deram já sinais muito positivos e acreditamos que a vacinação e os cuidados redobrados que nos estão de novo a ser pedidos nos ajudarão a superar mais esta fase difícil em ordem a uma progressiva retoma da atividade que se aproxime, tanto quanto possível, de uma presença habitual de peregrinos semelhante àquela que tínhamos anteriormente a esta pandemia. Todos temos consciência de que este vai ser um caminho longo, bem mais longo do que gostaríamos, mas se fazemos a programação de um novo ano pastoral, recuperando muitas das atividades que tivemos de deixar cair, que tivemos de adiar ou cancelar nos anos 2020 e 2021, é porque acreditamos na progressiva recuperação de uma normalidade possível. Mas não se trata apenas de tentar recuperar o que fazíamos antes. Ao longo destes 2 anos de pandemia, experimentámos novas formas de chegar aos peregrinos que desejamos manter e potenciar. Procuramos também novas respostas para as necessidades que a pandemia veio pôr a descoberto. É nesse contexto que deve ser entendida a criação de um centro de escuta. Era já uma necessidade sentida, mas que a pandemia veio tornar mais urgente. Há um ano iniciámos um triênio pastoral com o tema Como Maria, portadores da alegria e do amor. Este triênio tem como horizonte a realização das Jornadas Mundiais da Juventude em agosto de 2023, em Lisboa. Recordo que para a escolha deste tema nos inspirámos nas palavras do Papa Francisco, que ao anunciar o tema das jornadas, Maria levantou-se e partiu apressadamente, exortou os jovens, e são palavras do Papa. Maria levantou-se e partiu, como Maria, e junto a ela, sejam todos os dias portadores da sua alegria e do seu amor. Esta é a exortação do Papa aos jovens. Como Maria, e junto a ela, sejam todos os dias portadores da sua alegria e do seu amor. E foi a partir desta exortação que definimos o tema que guia este triênio. Os objetivos globais definidos para este triênio consubstanciam as grandes linhas orientadoras das opções pastorais do santuário. O horizonte comum a todos eles é, por um lado, a tentativa de discernir os desafios à interpretação e proposta da mensagem de Fátima, emergentes da atual situação cultural e económico-social gerada pela pandemia, e, por outro lado, o desejo de sintonizar o santuário com o processo de preparação das Jornadas Mundiais da Juventude. Os objetivos gerais definidos são os seguintes, apenas para recordar. Reforçar a proposta da mensagem de Fátima com um apelo à conversão e aperfeiçoar os processos internos que ajudem os peregrinos a vivê-la.
acolher e apresentar a mensagem de Fátima como o anúncio da boa nova da alegria e do amor, configurar o estilo, as propostas pastorais e as estruturas do santuário como lugar de acolhimento dos peregrinos em situação de fragilidade ou sofrimento, desenvolver dinamismos pastorais que potenciem o santuário como lugar de experiência de Deus e desenvolver processos de integração e participação dos jovens na vida e na missão do santuário. Para cada um dos 3 anos do triênio, optámos pelos temas apresentados pelo Papa para a preparação das jornadas. Assim, neste ano que agora começa, o tema sugerido pelo Papa é constituído pelas palavras de Jesus ressuscitado a São Paulo: levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Partindo desta frase bíblica, escolhemos como tema deste novo ano pastoral: levanta-te, és testemunha do que viste. Escolhemos também um excerto das Memórias da Irmã Lúcia, que nos ajuda a interpretar este tema à luz da mensagem de Fátima. Trata-se das palavras de Francisco, que faz referência ao ver como forte experiência de Deus. Gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Mas sobre este tema não me alongarei, porque sobre o tema que nos guiará ao longo deste ano falar-nos-á já de seguida a doutora Cátia Tuna. Para a vivência deste ano pastoral, preparámos alguns elementos de apoio, tais como o cartaz e outros suportes gráficos que nos recordarão ao longo do ano o tema que guia a vida do santuário. Mantemos a oferta de um itinerário orante como proposta aos peregrinos e que acompanha todo o triênio. Preparámos o programa de atividades que agora temos disponível apenas em formato digital, mas acessível a todos os interessados. Não posso deixar de fazer referência também a um acontecimento que marca este ano pastoral que agora queremos lançar, o centenário da Voz da Fátima. Já iniciámos a celebração deste centenário no passado mês de outubro, mas a celebração estender-se-á até outubro de 2022. Iniciámos esta jornada já com a apresentação da exposição das primeiras páginas da Voz da Fátima. Mas temos outras atividades. Ao longo de todo este ano de comemoração do centenário, o jornal passa das 12 páginas habituais para 16 páginas, com mais opinião de leitores, mais espaço, mais opinião de membros do movimento da Mensagem de Fátima e de jovens. Em abril de 2022 teremos o encontro O Mundo Visto de Fátima, jornadas de comunicação no contexto do centenário do jornal Voz da Fátima. Estas jornadas reunirão especialistas em várias áreas e responsáveis de imprensa de inspiração cristã que refletirão sobre o papel do jornalismo católico na construção do Portugal moderno. Em junho, a edição do jornal será inteiramente dedicada aos mais novos, que sempre tiveram uma presença efetiva no jornal com a rubrica Fátima dos Pequeninos. Esta edição de junho terá a particularidade de ser escrita, editada e publicada por crianças. Finalmente, para encerrar o centenário, será dada à estampa uma publicação científica sobre o jornal, com o contributo de investigadores de diferentes universidades portuguesas, que terá a coordenação do diretor do Departamento de Estudos do Santuário, serviço que contribuirá também com alguns textos produzidos pelos seus investigadores. Acreditamos que este programa comemorativo será uma forma digna de lembrar aqueles que, ao longo de um século de existência, escreveram e leram a Voz da Fátima. A nível da formação e da reflexão, este ano preparamos de novo um ciclo de encontros na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que inclui momentos de reflexão e de fruição musical. Teremos outras atividades. Oferecemos uma série de propostas variadas de formação e vivência espiritual na Escola do Santuário. Se as condições o permitirem, queremos recuperar a realização dos retiros de doentes e outras iniciativas dirigidas a doentes e idosos. Todos sabemos que os doentes tiveram sempre um lugar especialíssimo em Fátima, já desde o tempo das aparições. Foi por isso especialmente penoso termos de cancelar as atividades com doentes e idosos por causa da situação pandémica. Assim que seja seguro
e acreditamos que o será em breve, reiniciaremos a realização destes retiros e outras atividades para doentes e idosos. Também a nível cultural, este novo ano nos trará um programa musical que nos acompanhará nos diversos momentos. Dito isto, termino a minha intervenção e termino introduzindo quem seguirá com a palavra. A doutora Cátia Tuna, a quem agradeço a disponibilidade para nos apresentar a reflexão sobre o tema deste ano pastoral. A doutora Cátia Tuna é doutorada em História, especialidade de História e Cultura das Religiões, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. A sua tese de doutoramento intitulou-se Não sei se canto, se rezo, ambivalências culturais e religiosas do Fado, 1926-1945, e foi uma tese que recebeu vários prémios. A sua dissertação de mestrado teve como tema a voz na Bíblia, entendimento das vozes de Deus e do homem a partir dos conceitos literário-teológicos de Cole e Fonet. É professora auxiliar convidada da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, membro do Centro de Estudos de História Religiosa, no qual integra presentemente o projeto de investigação Servas Nossa Senhora de Fátima, História de uma Congregação Feminina. Pedindo desculpa pela pobreza da apresentação, doutora Cátia Tuna, agradecendo de novo a sua disponibilidade, passo-lhe já a palavra. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo e pela paciência que terão em escutar-me. Está tudo a correr bem em termos técnicos, espero eu. Levanta-te. Eu te constituo testemunha do que viste. Encontra-se, como o Sr. Reitor também referiu nas suas palavras, no livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo encontra-se no tribunal pela terceira vez, vai a julgamento. Está perante o rei Agripa, Berenice, sua mulher, e Festo, procônsul romano, cargo que anos antes tinha sido o de Pilatos. Ao discursar no tribunal, conta a história do que lhe aconteceu. Jesus apareceu-lhe a caminho de Damasco, numa luz mais brilhante do que o sol, que refulgia em volta de si e dos que o acompanhavam. Paulo pergunta-lhe: Quem és tu, Senhor? E Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e põe-te de pé. Eu apareci-te para que te constituir servo e testemunha do que viste e do que eu hei de te mostrar depois. É a segunda vez que Paulo conta esta história. É um acontecimento cuja narração Paulo repete, como se fosse um trauma. Um trauma define-se exatamente por isso mesmo, pela repetição. Temos necessidade de contar 1, 2, 3, 4 vezes. No caso de Paulo, é um trauma bom. Ocorre uma queda, mas de imediato recebe a ordem: levanta-te, por parte de Jesus. Jesus aparece e fala-nos por dentro de cada trauma que transportamos. Muitos peregrinos de Fátima carregam consigo esses traumas e por causa desses traumas se abeiram da Mãe de Deus.
Esses traumas, ou seja, esses momentos disruptivos, esmagadores, impactantes, que são imparáveis dentro de nós, mas que também nos tornam a nós imparáveis, insossegáveis, por vezes e quase incuráveis. Esta queda de Paulo está representada neste relevo decorativo com perto de 900 anos da Catedral de Santa Maria Assunta, em Parma, na Itália. O seu escultor exprime esta queda de Paulo como uma reviravolta. Parece que nela o corpo de Paulo se constitui em hélice, um corpo que entra em roda livre e cai. Por dentro de cada reviravolta, Jesus diz-nos: levanta-te. Por dentro de cada tempo em que nos sentimos em roda livre, Jesus diz-nos: levanta-te. Por dentro de cada projeto completamente contrariado, Jesus diz-nos: levanta-te. Por dentro ainda da maior queda que em si resuma a experiência mais atroz da condição humana, tal como está figurada nesta escultura de Enrico Manfrini, mesmo aí, Jesus diz-nos: levanta-te, no centro da aflição, do desatino, da queda que cada um experimenta de modo pessoalíssimo. É também de modo pessoalíssimo que Jesus nos diz: levanta-te. Mas este verbo levanta-te, no grego que está utilizado no texto dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito em grego, como todos os livros do Novo Testamento, é este verbo exatamente o mesmo que é muitas vezes utilizado no Novo Testamento para dizer ressuscitar. É o verbo anastasis. Curiosamente, os primeiros cristãos, alguns tinham por hábito dar o nome de Anastácio ou Anastácia, que vem do grego, aos seus filhos. E às vezes os arqueólogos sabem que uma determinada epígrafe funerária é de um cristão por causa dos nomes que os cristãos punham aos seus filhos, e um deles era este, que significa ressuscitado ou ressuscitada. Neste sentido, este levanta-te não é um mero põe-te de pé, despacha-te. É uma identificação com Jesus, vencedor da morte. Ergue-te, porque eu ergui-me para te erguer para sempre. Ressuscita, pois eu sou a ressurreição e a vida, e quero sê-lo em ti e contigo. Jesus repetirá sempre uma vez mais, com mais obstinação, este levanta-te. O seu desejo de nos ver levantados, erguidos, salvos, é mais obstinado que os nossos traumas, os nós de sofrimento de cada história. A palavra testemunha é uma tradução do grego martus, ou seja, mártir. Estando nós, neste texto dos Atos dos Apóstolos, perante um julgamento, o último e mais solene dos muitos julgamentos a que Paulo foi submetido, esta palavra testemunha adquire um sentido quase jurídico. Alguns textos do Novo Testamento estão configurados nesta estética do julgamento. É o caso deste e é o caso do processo final da condenação de Jesus. Aqui, neste julgamento de Paulo, tal como no julgamento de Jesus, só alcançamos o significado do texto se nos sentarmos
na audiência que está a acontecer. Neste tribunal a que assistimos, cada um de nós é instigado a tomar uma posição. Condeno ou absolvo? Sou a favor ou sou contra? Estou convencido da verdade deste depoimento ou não? E eu, estou ou não disponível para depor, para defender? Eu estou de que lado? Nesta pintura de Pieter Bruegel, o Velho, um pintor flamengo do século XVI, a aparição de Jesus ocorre no meio do caos do cotidiano. Ao contrário de todas as outras, pelo menos que eu vou mostrar, é uma cena sobrepovoada e o burburinho que esta aparição de Jesus a Paulo causa passa quase despercebido. O pintor atualizou esta aparição, uma vez que ele decidiu vestir todos os personagens com trajes do seu próprio tempo. Todo o enquadramento nesta pintura é adverso. A fila de pessoas atravessa montanhas íngremes por desfiladeiros apertados e sinuosos. O grupo é de soldados com lanças e até as árvores são aguçadas. Quem se coloca diante do quadro tem de fazer um esforço grande para tentar encontrar, no meio da multidão e do excesso de elementos, Paulo caído no chão. Tudo na imagem é cortante e minúsculo. Muitas pessoas e a paisagem permanecem impávidas ao que está a acontecer com Paulo, que é apenas mais um dos transeuntes. Colocada em perspectiva, a visão de Jesus é um simples precalço no meio do dia-a-dia. A sua experiência passa ao lado, embora alguns soldados percebam que algo está a acontecer. A luz e a voz de Jesus podem ocorrer no meio da confusão, no meio da pressa, no meio dos trânsitos, mesmo no meio da guerra. Pieter Bruegel pintou este quadro no contexto das guerras religiosas entre católicos e calvinistas. A conversão de Paulo talvez seja, na intenção deste autor, como um clarão de unidade entre irmãos que se perseguem uns aos outros. Jesus repete: "Porque me persegues?" Mas isso pouco perturba a marcha militar, que seria, neste caso específico, do espanhol Duque de Alba, com o seu enorme exército, atravessando os Alpes em direção aos Países Baixos para intervir nas revoltas político-religiosas que se seguiram após a Reforma Protestante. Jesus disse a Paulo e diz-nos a nós: levanta-te, sê testemunha do que viste. Esta é apenas uma das 449 vezes em que o verbo ver ocorre no Novo Testamento, o verbo orao. É tão importante saber ver. É uma arte na qual somos praticamente autodidatas e sempre aprendizes. Aprender as técnicas e a sabedoria do olhar. Para aprender a ver, diz-nos a história de Paulo, é necessário passar pela experiência de não ver. Neste quadro de Caravaggio, Paulo está no chão, ocupando afinal uma pequena percentagem do espaço da tela, se comparado
à dimensão do cavalo. Paulo está de barriga para cima e ainda de braços levantados, ou seja, provavelmente a mais indefesa das posições. A própria perna e pata do cavalo está na iminência de pisar o centro indefeso do corpo de Paulo. E é assim, neste ponto de tensão, que o pintor decidiu captar o momento da experiência de Paulo, no exato momento entre a aparição e a cegueira, entre a luz e a escuridão. São João Crisóstomo, que viveu no século IV, numa das homilias que realizou como bispo que era, uma homilia precisamente sobre os Atos dos Apóstolos, parece propor uma pedagogia do olhar. Ele exorta a Assembleia, para quem pregava, a levantar-se a meio da noite para nela contemplar desde o céu até às pessoas que dormem. Assim, olhar e rezar. João Crisóstomo sugere um itinerário pedagógico para que cada cristão que o escutava nos seus sermões pudesse exercitar os seus olhos, educar os bastidores do seu olhar no cenário noturno. Diz São João Crisóstomo: levanta-te tu também e contempla o coro das estrelas, o silêncio profundo e a grande quietude. Arrebata-te com a disposição providencial do teu soberano. Então, a alma torna-se mais pura, mais subtil, muito mais leve e move-se com rapidez e prontidão. A própria escuridão e o grande silêncio podem levar-te à comoção. Se também contemplares o céu, cheio de milhares de estrelas com os teus olhos, desfrutarás de uma plena alegria ao compreender de seguida algo do Criador. Se consegues entender que aqueles que durante o dia gritam, riem, exultam, dançam, cometem injustiças, são gananciosos, ameaçam e causam milhares de danos, não são agora em nada diferentes dos mortos, depreciarás toda a arrogância humana. Sobreveio o sono e prevaleceu sobre a natureza. É a imagem da morte e do fim. Se tu olhares para o desfiladeiro, não ouvirás uma voz. Se olhares as casas, verás que todos dormem, como num túmulo. Tudo isto pode despertar com força a alma e levá-la a pensar no fim de tudo. São João Crisóstomo aqui interpreta cada cristão como um especialista no olhar noturno. Como é importante treinarmos o modo como vemos o outro, o mundo. E esse treino ocorre na oração. Penso que não é por acaso que Nossa Senhora aqui em Fátima decidiu aparecer a 3 pastorinhos. Eu devo dizer-vos que tenho 2 avós, uma já está no céu e outra tem 103 anos. E tinha uma irmã, que era a irmã Faustina, que era serva de Nossa Senhora de Fátima. Estou ali a olhar para a irmã Sandra. E a minha avó nasceu aqui na Santa Catarina da Serra, portanto, em 1918. E ela, quando era pequenina, contava-me isto com muito entusiasmo, vinha pastar as ovelhas exatamente à Cova de Iria, porque a minha avó nunca dizia Fátima, era sempre Cova de Iria. Sempre que eu a levava aqui, ela dizia, isto está tão diferente, estes prédios.
E depois tinha uma outra avó que já faleceu, apesar de ser muito mais nova do que a minha avó materna, que ainda continua viva, que era pastora mesmo, continuou. E eu guardo dela uma experiência muito forte para mim. A minha avó paterna era pastora e, por vezes, eu ia com ela pastorar o rebanho. O que nós as duas fazíamos sentadas ao lado uma da outra durante, por vezes, horas seguidas, era algo muito simples de ver. Olhar muito bem. De vez em quando também tinha de se atirar uma pedra ou outra quando uma das cabras ou das ovelhas ia para o terreno do vizinho. Os meus olhos absorveram e quase decoraram aquela paisagem de montes, de um céu prolongado, de pinheiros e eucaliptos, à força de tanto tempo que eu ali tinha para os contemplar. A sensibilidade do nosso olhar educa-se, torna-se porventura apta para as subtilezas do rosto, dos gestos dos outros, dos brilhos dos olhos que sugerem tantas coisas e onde podemos encontrar as marcas da morte e da ressurreição, em quedas e levantamentos, em traumas e superações que, se estivermos atentos e treinados, culminam em cada olhar, na sua luz muito própria. Os olhos são autobiografias compactadas. Por isso, é exatamente aí que Jesus rasga a realidade com o clarão da sua presença viva. Saibamos nós discerni-lo, decifrar com o nosso olhar esse elemento tão delicado, tão esquivo e tão ténue da presença de Jesus vivo. Uma vida espiritual levar-nos-á, provavelmente, a sermos peritos do olhar, porque, quer no caso de Paulo, quer no caso dos pastorinhos, aqueles que foram os destinatários da aparição, tornaram-se os seus agentes. Se Jesus nos aparece, é para nós aparecermos aos outros. Esta pintura do italiano Domenico Morelli, pintada no final do século XIX, coloca o foco da aparição vivida por Paulo na experiência da cegueira. Nesta pintura, o olhar cego de Paulo fixa-nos. O seu rosto transmite uma tensão, uma das suas mãos está virada para baixo, a outra virada para cima, como que pedindo ajuda a nós próprios que estamos diante deste quadro. Esta dura experiência da cegueira foi vivida por John Hull, um cristão metodista, professor de religião na Universidade de Birmingham. Por volta dos 40 anos, este teólogo viveu uma cegueira progressiva até que, aos 48 anos de idade, deixou totalmente de ver. Essa experiência permitiu que ele escrevesse a obra Tocando a Rocha, uma experiência de cegueira, e mais tarde, outro livro. No começo houve escuridão, conversas de uma pessoa cega com a Bíblia. Ele refere que só os cegos podem dizer que, como Deus, estão para além da luz e das trevas. Ele descreve como não só a visão externa se vai perdendo com a cegueira, mas também a visão interna. Descreve também a sua luta para não perder as memórias visuais, porque também elas, ao longo dos anos, o abandonaram. De modo muito particular, refere o esforço por não se esquecer do rosto de um dos filhos.
As suas palavras mostram a cegueira como um caminho duríssimo de ir cada vez mais fundo na própria escuridão, após a perda das únicas lembranças visuais, até àquilo que ele chama de cegueira profunda, onde já não resta nenhuma lembrança. Num documentário feito com base em algumas gravações que ele realizou, este cristão afirma: devo sair como se estivesse a bater a minha cabeça, todo o meu corpo, contra a parede da cegueira. Uma necessidade desesperada de romper essa cortina, esse véu que me envolveu, para sair para o mundo de luz lá fora. Como é que isto pôde acontecer comigo? Quem poderia pedir-me para passar por isto? Quem tinha o direito de me privar de ver os meus filhos no tempo de Natal? A imagem que muitas vezes me prendeu durante os primeiros dias da minha cegueira voltou para mim com tanta força, ao ponto de eu ser mesmo um pequeno caminhão de carvão, o eixo mau a ser rodado cada vez mais fundo para dentro da mina. Ele aqui baseia-se numa metáfora que são os poços de carvão, onde uma espécie de eixo vai escavando cada vez mais fundo. É esta a experiência, a comparação que ele utiliza para descrever a sua experiência de estar cego. Onde estávamos fora de controlo, ninguém estava em posição de parar, e se iria continuar e continuar. Eu tive que sair, eu tive que saltar fora, eu tive que correr de volta, mas agora isso levou-me sem remorsos, mais e mais fundo. Esta necessidade desesperada de romper essa cortina, esse véu que me envolveu para sair para o mundo de luz lá fora. Curiosamente, esta experiência da cegueira, do modo como aqui é narrada, fala deste mundo como um mundo de luz. Na experiência de Paulo, na experiência dos pastorinhos, algo profundamente marcante é a luz. A luz que abraça e que encandeia, a luz mais brilhante que o sol. Nesta pintura de Riyad Moore, Paulo é engolido por uma luz na qual todas as tonalidades são convocadas. Como uma cascata de claridade espessa, consistente, que é simultaneamente iluminação e celebração, surpresa, banho, lume. É assim que nesta pintura a luz que Paulo vê é retratada. Os pastorinhos, ao falarem da luz, referem-na como uma luz exterior, mas que também se interioriza e até que se corporiza, que se introduz dentro do corpo e que se torna habitação de tal maneira é capaz de envolver. Na primeira memória, Lúcia afirma que Jacinta lhe disse na sua doença: gosto tanto de dizer a Jesus que eu amo. Quando lhe digo muitas vezes, parece que tenho lume no peito, mas não me queimo. Na quarta memória, a irmã Lúcia refere que Francisco lhe disse um dia: gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus. Francisco disse à irmã Lúcia também noutra ocasião: gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também.
Ao descrever a primeira aparição, é interessante como Lúcia caracteriza minuciosamente a experiência da visão da luz. Vimos, sobre uma carrasqueira, uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Parámos, surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficámos dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. Deixemo-nos moldar nesta luz totalmente generosa, no lume quieto que se entranha em nós, à força das contemplações demoradas de Deus, dos outros, do mundo. Essas aparições que deixamos acontecer na nossa vida. O encontro com Deus é uma oficina para os nossos olhos se banharem na luz gozosa e ardente com que Deus nos cumula. Para os nossos olhos poderem ver, numa paciente sabedoria, a vida e o amor do olhar de Jesus sobre o nosso e no olhar dos outros. Muito obrigada.
Então, permitam-me que eu os trate familiarmente, meus caros amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Saúdo a todos muito fraternalmente, dispensando-me das saudações formais para poupar tempo, até porque tenho de sair também em breve, ainda tenho uma celebração em Leiria. Desde já quero agradecer e felicitar a nossa conferente, a doutora Cátia, quem eu vi com muita satisfação, e felicitá-la pela beleza da reflexão e meditação que nos ofereceu, quer do ponto de vista literário, quer do ponto de vista da beleza da imagem que acompanhou e ajudou a interiorizar. Os meus parabéns. É uma palavra de encerramento, que eu tenho de ser breve, e glosarei um pouco o tema do ano. Constitui-te testemunha, levanta-te, constitui-te testemunha para anunciar o que viste. Ora bom, farei esta glosa à luz da mensagem de Fátima, quer dizer, quer da mensagem do Anjo da Paz, da mensagem da Senhora e da experiência da experiência de fé dos pastorinhos. Em primeiro lugar, o contexto e depois 3 verbos: levantar, ver, testemunhar. Em primeiro lugar, o contexto, pois é o início do ano litúrgico e pastoral no Advento. Um teólogo alemão, há pouco falecido, escreveu que a grande doença do nosso tempo é o esquecimento de Deus. O esquecimento do sentido e da beleza do mistério da encarnação, de Deus conosco, de Deus como aquele que vem à nossa vida para fazer conosco uma história de salvação e não de perdição. Um mundo salvo e não um mundo perdido. E este esquecimento é resultado, sobretudo hoje, de uma indiferença face ao mistério de Deus. Dá a impressão que vivemos numa espécie de eclipse cultural da presença de Deus, seja nas consciências, seja nas próprias famílias, na sociedade e na cultura, que resulta dessa atitude de indiferença de quem diz ou pensa: não preciso dele para nada, passo bem sem ele. E muitos estão levados a sentir as necessidades, mais as necessidades materiais do que a falta da presença de Deus. Por outro lado, é uma indiferença em relação a Deus que leva também uma indiferença em relação, muitas vezes, em relação aos outros, de quem passa ao lado ou volta a olhar para não ver os que sofrem e o mundo em sofrimento. O que conta é o mero bem-estar de cada indivíduo só, em si, fechado em si mesmo. Um ambiente que contagia também, porventura, as comunidades cristãs. Aliás, é típico da Europa, que vive um cansaço cultural e que contagia também as comunidades cristãs, que por vezes sofrem de um cansaço da fé. Uma fé adormecida, anestesiada. E por isso mesmo o Advento, ao longo do Advento aparece muito esta exortação: levanta-te, levantai-vos, erguei a vossa cabeça, olhai para o alto, como quem convida a levantar a mente e o coração para além das crises e das catástrofes que porventura se vivem, e descortinar
uma luz, uma esperança de salvação. Há salvação, porque há Salvador. Há redenção, porque há Redentor. Levanta-te da tua paralisia, da tua fé adormecida ou anestesiada, da tua indiferença. Porque o Senhor vem e acompanha-te no caminho. Foi esta mensagem, de fato, é também uma exortação muito séria, às vezes impressionante à primeira vista, exatamente para despertar o mundo que vivia ameaçado de cair em ruínas, de autodestruição pelas grandes guerras mundiais, e a própria Igreja que sofria a opressão e o risco de ser também aniquilada. Ora bom, a primeira mensagem do Anjo da Paz refere-se à adoração de Deus. Trazer a adoração de Deus precisamente para o centro, ou para o centro da vida da Igreja e da vida do mundo. E a primeira experiência com que a Senhora brindou os pastorinhos, os pequenos, foi exatamente a experiência de Deus. Uma experiência, e agora estamos no verbo ver, como já foi aqui referido, de uma visão interior, uma visão mística, por conseguinte, com toda a interioridade, com toda a intimidade, com toda a envolvência da pessoa, corpo, alma, sentimentos, a tal ponto que essa novidade, a novidade de Deus, assim experienciada por graça mística, não se trata de ver com os olhos físicos, não? É de facto uma visão interior. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, a visão com o coração, ver com o coração. Na Bíblia, este ver significa conhecer intimamente, profundamente, por intimidade. Portanto, esta visão que provoca em quem é agraciado por ela, e como foram os pastorinhos, provoca deslumbramento, fascínio, encanto, assombro, atração. E foi isso que eles exprimiram, como aqui já foi dito. Sobretudo Francisco. O que mais gostei foi de ver a Deus naquela luz, naquele mar de luz em que os envolveu a Senhora e que penetrou no nosso peito. E depois diz, certa altura diz, aquela luz que ardia mas não queimava. Oh, como é Deus! Isso sim que não se pode dizer. Não se pode dizer, não era por impor segredo. É porque não há palavras suficientes e tão ricas e tão belas para exprimir tão grande mistério. Este apelo, portanto, à presença de Deus, a acolher Deus que vem, naquele tempo, era dirigido sobretudo a um mundo e a uma igreja ameaçada pelo ateísmo militante, ateísmo totalitário, de quem combate Deus, de quem procura expulsá-lo, esculturá-lo, tirá-lo fora da cultura e das consciências. Hoje não é assim, pelo menos no Ocidente. Temos muitos cristãos, pois, que sofrem até o martírio por isso, o martírio de sangue. Hoje, o maior obstáculo à fé em Deus é a indiferença. E a esta indiferença só se pode responder, de fato, com o testemunho de uma fé viva, vivida, experiencial. Um outro grande teólogo alemão dizia que o cristão, isto em 1969 escrevia, o cristão da manhã, isto é, do futuro, portanto, conseguinte hoje, ou será místico ou não será cristão. Por conseguinte, hoje somos chamados a
interiorizar, a tornar cada vez mais interior e mais profundamente interior esta experiência de Deus. Senão fica uma fé rotineira, uma fé de hábitos, o que quer dizer vazia. E do vazio não se dá testemunho, porque não dá nada. Bom, isto era a primeira. Depois, enfim, essa experiência, eles procuraram cultivá-la, sobretudo, através da devoção eucarística, de estar junto de Jesus, Deus conosco, na Eucaristia, junto de Jesus escondido. E hoje assistimos a uma falta de devoção a esta realidade única, espantosa, maravilhosa. Aliás, nós dizemos, mistério admirável da nossa fé. Mas depois deixamos de o admirar, porque deixamos de o praticar. E longe da vista, longe do coração. Bom, e depois nesta experiência, fizeram outra experiência, muito típica desta mensagem de Fátima, de ver. Viram, isto é, conheceram, mas conheceram com o coração, implicando-se eles mesmos, o desígnio amoroso de Deus, a sua misericórdia para este mundo, como disse, que estava em ruínas e ameaçava a autodestruição. E sentiram que não é só este desígnio misterioso de misericórdia, que o anjo disse, o Senhor Deus tem sobre vós signos de misericórdia, não era só em relação a eles, à pessoa deles, era em relação ao mundo sofredor e ao mundo dos sofredores. E por isso sentiram-se que eram chamados a ser colaboradores de Deus, como crianças, mas para serem testemunhas desta colaboração para nós hoje, deste chamamento à colaboração, da misericórdia, isto é, da compaixão, a compaixão de que foi a expressão muito viva a própria Jacinta, que tinha a compaixão com todos os que sofrem, e que sofrem não era só as dores físicas, mas era também as misérias do mundo, quando ela diz, numa visão, e diz para a Lúcia, mas tu não vês tantos caminhos, tantas estradas, tantos caminhos cheios de gente a chorar por causa da fome, que não têm que comer. É isto que nós vemos hoje. Nesses refugiados que fogem da guerra, que fogem das misérias, querem salvar as crianças. Enfim, tudo isso. Portanto, é também para nós esta levanta-te e vê, e levanta-te e testemunha. Testemunhar o triunfo do amor sobre os dramas da história, que é a última palavra que a Senhora dirige. Por fim, o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo um tempo de paz, um período de paz. Por conseguinte, é esta esperança, esta confiança que não nos deixa cair no fatalismo de que o mundo de que é impossível transformar o mundo, de que o mal é mais forte do que o bem, e por conseguinte é esta mensagem de misericórdia, de que a misericórdia é mais a misericórdia do Senhor, traduzida através da nossa compaixão solidária de uns com os outros, é mais forte do que o poder do mal. É o triunfo da misericórdia nos dramas da história. E isto exige naturalmente então uma conversão que é antes de mais teologal, isto é, do coração, que se relaciona com Deus e fraterna com os irmãos. E se quisermos resumir, enfim, tudo isto termina então nessa promessa que é para nós esperança ativa, comprometida, não é de quem está à espera, como quem espera numa estação, quem espera o comboio numa estação, não, é de quem trabalha para isso, colabora. É a paz mundial e a unidade para a Igreja Universal. Eram as duas grandes eixos desta mensagem. E então termino com um textozinho
da homilia do Papa Francisco aos bispos, aos presidentes das conferências episcopais da Europa, em setembro passado. Só uma parte, e termino com isso, porque é belo e interpelador. Muitos na Europa pensam que a fé seja algo já visto, que pertence ao passado. Porquê? Porque não viram Jesus em ação nas suas vidas. Não viram com o coração, não é com os olhos também. E muitas vezes não viram porque nós não o mostramos, quer dizer, nós não o testemunhamos suficientemente com as nossas vidas, pois Deus vê-se nos rostos e nos gestos de homens e mulheres transformados pela sua presença. E se os cristãos, em vez de irradiarem a alegria contagiante do Evangelho, propõem e repropõem esquemas religiosos já gastos, intelectualistas e moralistas, as pessoas não veem o bom pastor. Eu gloso isto. Não veem o rosto de Deus revelado em Cristo, o bom pastor. Não reconhecem aquele que, apaixonado por cada uma das suas ovelhas, a chama pelo nome, a procura e atrás de volta, colocando aos ombros. Não veem aquele de quem pregamos a incrível paixão, precisamente porque ele tem uma única paixão: o homem. Repito isto porque nós não tomamos muitas vezes consciência desta novidade única. Não veem aquele de quem pregamos a incrível paixão, porque ele, o Senhor Jesus, tem uma única paixão: o homem. Este amor divino, misericordioso e impressionante é a novidade perene do Evangelho. E pede-nos a nós opções sábias e ousadas, feitas em nome daquela loucura, daquela ternura louca com que Cristo nos salvou. Não nos pede para demonstrar, pede-nos para mostrar. Mostrar quer dizer testemunhar. Como fizeram os santos, não por palavras, mas com a vida. Pede oração e pobreza, pede criatividade e gratuidade. Ajudemos a Europa de hoje, doente de cansaço. E depois tem entre parênteses, esta é a doença da Europa hoje. Ajudemos a Europa de hoje, doente de cansaço, esta é a sua doença, a reencontrar o rosto sempre jovem de Jesus e da sua esposa, isto é, da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora e rica no amor. Não podemos fazer outra coisa senão dar-nos completamente a nós mesmos para que se veja esta beleza sem ocaso. Muito obrigado. Não, está certo. Terminamos agora. Obrigado pela vossa presença, obrigado àqueles que acompanharam a transmissão desta sessão e votos de um bom resto de dia.